This call is now being recorded. Boa tarde, então. Vamos dar início, então, à apresentação da aluna da Loriane Marci da Silva, né, com o estado de coisas inconstitucional e o sistema penitenciário de Rondônia, né, sob a ótica do Poder Judiciário. A gente fica muito contente de poder ver essa temática, né, que é uma temática hoje atual, direitos humanos, e que tem a ver tudo com o nosso trabalho e com o Poder Judiciário, né? Então, Loriane, fique à vontade, a palavra está com você. Muito obrigada, desembargador. Inicialmente, eu agradeço a todos pela presença, né? Agradeço o senhor por ter me orientado, por ter me acolhido. Agradeço a Ju Silene Nogueira por estar aqui participando dessa banca, e a doutora Ilma também, que muito gentilmente me ajudou fazendo parte desse momento. Então, eu vou falar sobre o estado de coisas inconstitucional e o sistema penitenciário de Rondônia, sob a ótica do judiciário. A apresentação, ela vai versar sobre os aspectos históricos dos direitos humanos, a realidade do sistema carcerário rondoniense, brasileiro, e o estado de coisas inconstitucional, propriamente dito, por meio do julgamento da DPF 347, e um pouquinho do Poder Judiciário e a sua atuação proativa. No final, eu farei algumas sugestões de forma muito humilde. Evolução histórica dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles decorrem de um processo lento e gradual, de uma jornada muito intensa e cheia de obstáculos. Foi necessário passar por muitos momentos até que existissem realmente expressões de direitos humanos e dignidade da pessoa humana, até chegar numa vasta legislação internacional e nacional. Quanto a esses direitos, eles são essenciais, indisponíveis e indispensáveis para uma vida pautada na liberdade, na igualdade e na dignidade. Essa foto aqui é do presídio daqui de Porto Velho, e ela foi cedida para mim por um coronel da PM, e ela me chama muita atenção, porque você vê de costa que são homens, mas você percebe que são jovens, são pardos, e essa é o cenário das prisões brasileiras hoje. Esse é o contexto do estado de coisas inconstitucional. Essa submissão a que esses homens estão enfrentando diariamente, e o sistema que não ressocializa. Então, para a gente compreender os fragmentos dos direitos humanos, eu vou fazer um breve resumo. O primeiro documento considerado pela ONU foi o Cilindro de Ciro. Ele marca a libertação do povo hebreu na Babilônia, isso na época antiga. Já passando ali para a Idade Média, né, nós temos a Carta Magna de 1215, que ia contra as arbitrariedades exercidas pela coroa, pelo monarca João Sem Terra. E daí, passando por esse momento da Idade Média e chegando na Idade Moderna, a gente tem aqueles novos filósofos, o Iluminismo, Montesquieu, né, com a ideia de separação dos poderes, Voltaire, Beccaria, até a gente chegar na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Essa promulgação foi na França e foi um marco, né, muito importante, onde pela primeira vez você falou ali sobre liberdade, sobre igualdade. Já na Idade Contemporânea, a gente tem um exemplo, a Lei Áurea, no Brasil, em 1888, que aboliu a escravidão. Inclusive, que foi o último país da América Latina a tomar tal atitude. E, por fim, já na época contemporânea, a gente tem ali a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que foram verdadeiros tragédias na humanidade. Milhares de pessoas morreram, a gente teve a questão da segregação racial, né, de Adolf Hitler, nós tivemos a dizimação de 2 cidades, e, infelizmente, a partir de todo esse sofrimento, o homem conseguiu codificar, né, e se unir, criando a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1945. Foi o primeiro documento que reconheceu, propriamente dito, a dignidade da pessoa humana e estabeleceu esse caráter universal, de forma que os direitos, né, eles pudessem atingir todos os povos e todas as sociedades, sem distinção.
A partir daí, existiu um processo de internacionalização dos direitos humanos, formando um sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. A Organização dos Estados Americanos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esse sistema é muito amplo e protecionista, e algo que a gente pode citar de relevante nesse contexto é o controle de convencionalidade, né? Que é a questão da análise de compatibilidade de uma norma positivada interna em relação aos parâmetros dos direitos humanos. Esse controle é muito importante para que a gente consiga tornar ineficaz uma norma que não esteja de acordo com os direitos humanos e seus tratados. Trazendo os direitos humanos para o Brasil, né, nós temos a Constituição Federal de 1988, que apresenta o fundamento máximo da dignidade da pessoa humana, o direito à vida, igualdade, liberdade, propriedade, apresenta as garantias fundamentais e os princípios norteadores. Nós temos também os tratados e as convenções internacionais recepcionados, né? Tem o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, traz um rito para aprovação, né, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, e essas normas têm um status de emenda constitucional. Nós também temos as normas soft law, que são as normas que elas não possuem, né, esse rito que está enunciado aí, expresso no artigo 5º, mas que elas têm um caráter supralegal, e elas estão contidas nos tratados e nas convenções, e apesar de não serem formalmente inseridas, elas podem ser norteadoras, como, por exemplo, as regras de Nelson Mandela, né, que veda o tratamento desumano nas prisões, ou as regras de Bangkok, que trata sobre os direitos das mulheres presas. E, por fim, nós temos a jurisprudência, que hoje é amplamente paciente, né, nesse sentido de direitos humanos. Temos a DPF 45, quanto à efetividade da aplicação dos direitos e das garantias fundamentais, que esbarra, às vezes, nessa inefetividade do Estado em proporcionar o mínimo existencial. Nós temos julgados aí dos tribunais superiores falando sobre o direito a ter direitos e sobre o princípio da vedação ao retrocesso, por exemplo. E tudo isso, ele está em torno, né, da realidade do sistema carcerário brasileiro. Atualmente, nós temos muitas mazelas na execução penal. Aqui eu tenho um trecho, por exemplo, do julgamento da DPF 347, quando eles consideraram as prisões como verdadeiros infernos dantescos. Eles destacam que as celas são superlotadas, imundas, insalubres, que há proliferação de doenças infecto-contagiosas, comida intragável, temperaturas extremas, falta de água potável, produtos higiênicos básicos, homicídios frequentes, espancamentos, tortura e violência sexual contra os presos, e tantas outras questões que, em vez de ajudar, eles colocam o preso numa situação ainda mais complicada, e acabam, às vezes, impulsionando o preso para as facções criminosas. Não é incomum você encontrar presos que já deveriam ter sido soltos, que já cumpriram sua pena, mas ainda estão presos há anos. Então, é justamente nesse cenário aqui que a gente vai enfatizar e vai estudar agora. O ministro Teori Zavascki, no recurso extraordinário 580-252, ele disse, por exemplo, que em nossas prisões as condições são intoleráveis. E o Luiz Roberto Barroso disse que mandar uma pessoa para o sistema é submetê-la a uma pena mais grave do que lhe foi efetivamente imposta, em razão da violência física e sexual, do alto grau de insalubridade das carceragens, notadamente devido ao grave problema da superlotação. Então, a superlotação é um dos maiores problemas que a gente enfrenta. E através de dados estatísticos, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu ressalto que esses dados estatísticos foram todos fornecidos, retirados do SISDEPEN, que é o Sistema de Levantamento Nacional, né, de Dados Penitenciários, e eles foram atualizados, todos os gráficos que eu vou mostrar, do período de janeiro a junho de 2022. Então, hoje, o Brasil, ele tem uma população carcerária total
de 837.443 presos. Destes, 661.915, eles estão em celas físicas, né? Nós temos as celas estaduais e nós temos as federais. Federal aqui são 482, é um número bem pequeno, e nós temos também outras prisões, que são, por exemplo, as corregedorias militares. São aproximadamente 6.700 presos nessas celas. A partir daí, a gente pode ir destrinchando esses números. Desses 654 mil presos que hoje se encontram em celas físicas, 326.365 estão em regime fechado. E aqui um número que chama bastante atenção é a quantidade de presos provisórios. Desse total aqui de 600 mil, 190.771 ainda são presos provisórios, estão presos e aguardam o seu julgamento. Esse gráfico aqui é só para ter uma ideia, ele mostra a população prisional por regime, né? O verde aqui de 49% se refere ao regime fechado, o 29,14% azul são os presos provisórios, né? E 19% regime semiaberto, e por fim aqui, esse laranjinha, né, que é o aberto, que é a menor quantidade. Então, você tem aí que aproximadamente 80% a 90% dos presos estão segregados em celas físicas. População prisional por gênero. Desse total de 654 mil, 28.699 são mulheres. E daí, a gente consegue observar, através desses números, o grande déficit que existe, né, em relação à quantidade de vagas no sistema. Olha, se você olhar esse gráfico aqui, você vê que hoje tem 661.915 presos, mas só existem 470 mil vagas. Ou seja, aqui em 2022, a gente tem um déficit de 191.799 vagas. A LEP diz que o preso ele teria que ser recolhido em cela individual. Então, aqui você já nota o tamanho do descompasso entre a legislação e a realidade do cárcere brasileiro. E se você fizer uma análise aqui desse gráfico, olha, aqui dos anos 2000 até 2020, você percebe que esse déficit ele sempre existiu. E que justamente aqui entre 2010 até 2015, ele teve o seu ápice. Em 2015, justamente quando foi julgado o estado de coisas inconstitucional pelo STF, o Estado tinha o maior déficit, ele estava no ápice, ele tinha 327.417 vagas em déficit. Então, isso já, por si só, já demonstra a dificuldade que deve ser morar, né, cumprir uma pena num lugar como esse. E daí a gente passa para os grupos vulneráveis, para as minorias. Nós temos as mulheres, por exemplo. A LEP diz que as mulheres que não têm onde deixar os seus filhos, elas podem manter eles com elas nas unidades prisionais. Até 6 meses, você tem que ter um berçário, e de 6 meses até 6 anos, a LEP diz que deve haver uma creche, para que essas crianças que não tenham onde ficar, eles fiquem acompanhados de suas mães. Então, hoje, no Brasil, a gente tem um total de 791 crianças que moram, né, no sentido delicado da palavra, em unidades prisionais, junto de suas mães. A realidade das mulheres é que, na maioria das vezes, elas são abandonadas pelos parceiros, pelas próprias famílias, e elas ficam sem condição alguma. E manter essas crianças fortalece o vínculo dessas mulheres com a sociedade, com a família, fortalece o amor e gera alguma esperança de uma possível ressocialização, que é justamente esse o intuito da LEP. Ainda sobre os grupos vulneráveis, a gente analisa a composição da população por cor, por raça, no sistema prisional. E a gente vê o quê? Que a grande maioria aqui, ó, 51% é parda, e 16,79% é preta, ou seja, só aqui você já nota 70% da população carcerária, apenas 30% se declarou branca. Então você percebe que são
vulneráveis, que são pretos, pardos, e daí a gente pode observar a população prisional por faixa etária. Quando a gente observa a faixa etária, a gente observa que eles também são jovens. O roxinho se refere a 18 a 24 anos, totalizando 19%. O cinza, de 25 a 29 anos. E a gente percebe aqui que 80% da população prisional, ela é referente a pessoas de 18 até 45 anos. E isso chama muita atenção, porque essas pessoas, se estivessem inseridas na sociedade, se tivessem acesso a uma educação de qualidade, possivelmente seriam produtivas na sociedade, trabalhariam, gerariam renda, né, teriam famílias. Mas, infelizmente, muito também por conta da desigualdade social, a realidade do sistema carcerário é essa: são pessoas vulneráveis, jovens, pobres, negras, pardas. E fazendo uma análise, a gente pode observar a quantidade de incidência por tipo penal. De um total de 750 incidências por tipo penal, a gente observa aqui que 518 mil, elas são referentes aos crimes contra o patrimônio e quanto à lei de drogas. Ou seja, aqui a grande maioria dos crimes, dos tipos por incidência penal, são justamente questões patrimoniais, questões financeiras, né? Às vezes questões de falta de oportunidade mesmo, de subsistência. Esse gráfico aqui é a população prisional por ano no Brasil, e ele demonstra aqui o crescimento. Se você olhar nos anos 2000, a nossa população carcerária era de 232 mil. Ela veio crescendo, subindo, e em 2010 ela já tinha dobrado. Ou seja, em 10 anos a população carcerária dobrou. E daí você continua observando, em 2015, 2016, ela já tinha um número bem alto, e as projeções é que continuasse crescendo de forma desordenada, sem que o sistema pudesse acompanhar esse crescimento. Então, aqui em 2015, a gente teve essa medida, né, essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, e a gente observa aqui, nos gráficos, que começou a haver um decréscimo, né, no ritmo de crescimento. A gente teve a pandemia em 2018, 2019, e a gente nota aqui que teve uma diminuição considerável em 2020. Então, o que eu posso perceber desse gráfico é que a partir dessa ação, né, desse julgamento da DPF 347, com a contribuição da pandemia e as políticas públicas de desencarceramento e tudo aquilo que veio acontecendo desde então, elas refletiram e auxiliaram nesse pequeno resultado que a gente teve. Hoje, a gente observa não mais um decréscimo, mas nós temos um ritmo diminuído de aceleração. Então, em 2020, se manteve ali com 672, 2021, 679, e 2022, 661. A gente vê que existe uma busca por tentar manter esses números, estabilizar esses números e melhorar a situação carcerária do país. E tudo isso não é barato, né? Eu demonstro aqui que o custo médio de um preso por unidade da federação, especificamente aqui em Rondônia e no mês de referência de julho, é de R$ 2.326. É um custo muito alto, que chega a ser um pouquinho maior até do que o custo de um aluno. E se você for pesquisar também, você percebe que é investido 40 bilhões a mais por ano na segurança pública do que na educação. Então, isso já diz bastante coisa também para a gente sobre o nosso país e sobre o estado de coisas inconstitucional. Agora a gente vai abranger esses dados especificamente para Rondônia, né, vai delimitar aqui. Atualmente, em Rondônia, existem aproximadamente 13 mil presos. Desses 13 mil, a gente tem um total em celas físicas aqui de 8.915, mas a gente só tem 6.731 vagas. Então, aí você tem um déficit mais ou menos de 1.700 vagas, alguma coisa assim, aproximadamente, né? Esses presos, eles estão aqui, por exemplo, 5.247 em regime fechado e 1.700 aqui, aproximadamente, são presos provisórios. E eu destaco aqui que Rondônia, ele
tem um número muito baixo de presos provisórios em relação ao resto do Brasil, né? A taxa hoje corresponde a 19% dos presos. Entrando nos estabelecimentos penais aqui de Rondônia, eu posso dizer que, ao total, são aproximadamente 51 estabelecimentos. Desses 51, 10 estaduais estão localizados aqui em Porto Velho, e mais a Penitenciária Federal de Porto Velho, né, que é federal, e também está aqui, localizada aqui, além das outras 4 que existem no Brasil. E daí eu chamo a atenção aqui para o Centro de Detenção Provisória, que é conhecido como Urso Branco ou Presídio de Segurança Máxima Dr. José Mário Alves. Esse estabelecimento, ele foi palco de muitos terrorismos, assim, de muitas chacinas, e infelizmente ele ficou conhecido por isso. Em 2002, em 2004, em 2005, 2006, né, tendo seu ápice ali em 2007. São casos de violência extrema contra os presos, casos de tortura, espancamento, choques elétricos, execução sumária de vários internos, inclusive com decapitações, corpos dependurados, pessoas sendo queimadas vivas em chão. Então, infelizmente, nos anos 2000, né, nesses 10 anos, o Urso Branco, ele enfrentou muito nessa questão. E isso repercutiu na Corte Internacional de Direitos Humanos e levou o país à responsabilização por essas atrocidades e ultrajes de direitos humanos. Assim, em 2011, o Estado de Rondônia e a União firmaram um pacto, né, o Pacto para a Melhoria do Sistema Prisional do Estado de Rondônia e levantamento das medidas provisórias, outorgadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aqui eu faço uma ressalva que o doutor Sérgio William, né, a doutora Sandra, trabalharam nesses acontecimentos, sempre foram muito atuantes na questão de direitos humanos, são profissionais incríveis, e eles tiveram grande contribuição. Pesquisando sobre o assunto, o que você percebe é que os presos estavam reivindicando nessas ocasiões os seus direitos mais básicos. Eles queriam ser tratados com dignidade, eles queriam ter respeito, eles queriam ter uma roupa para receber a sua família, sabonete, e nessas ocasiões eles queriam água potável, enfim, e por não ter, por estar num estado muito difícil, porque nessa época o presídio tinha capacidade para aproximadamente 450 detentos, mas ele estava com 3 vezes mais a sua capacidade. Então, aí você já imagina o tamanho do caos que é estar num lugar assim. Eu tenho aqui 2 fotos, já são fotos mais modernas, também cedidas pelo coronel da PM, e eu optei por não mostrar para vocês, mas logo atrás desse campo aqui, desse setor de visita, aconteceu uma chacina, e foram fotos muito fortes que eu vi, né, um detento decapitado, e muito sangue. Então, quando você pensa que você vai colocar, o Estado vai colocar um ser humano digno de valor, né, que cometeu seus erros, seus delitos, mas tem todos os seus direitos preservados, né, os que não foram atingidos pela sentença ou pela decisão, como que você vai colocar essa pessoa num lugar desse e como você vai esperar que ela saia de lá um ser humano melhor? Então, você vê essa questão de submissão, é muito difícil você observar essa situação e sair ileso disso. Aqui em contraponto, nós temos a Penitenciária Federal de Porto Velho, né, que é bem diferente, em sua maioria ela segue exatamente as regras da LEP, é um preso por cela, 6 metros quadrados, com aeração, né, as refeições adequadas, para quantidade de agente, não tem registro de fugas, de chacinas, aqui são isoladas as grandes lideranças do crime organizado, mas elas não são a realidade, né? Essa aqui é de Porto Velho, tem 4 pavilhões aqui, ela tem capacidade para 208 presos, mas ela tem aproximadamente 100 presos, então, assim, metade da capacidade, né? E aí, nesse sentido, falando sobre os estabelecimentos de Rondônia, a gente entra aqui num exemplo que é o Centro de Ressocialização de Ariquemes. Em 2021, o centro foi alvo de uma ação civil pública lá em Ariquemes. Ele tinha capacidade para 197 reeducantes, mais ou menos, e estava com quase 500. Então, no primeiro grau, né,
foi indeferido de pronto o pedido de tutela antecipada que foi interposto para diminuir gradualmente essa quantidade de detentos e de reeducandos e de proporcionar obras, né, melhorias estruturais. Então, a Defensoria impetrou um agravo de instrumento, que foi julgado, foi apreciado pela segunda Câmara Especial. À época, a relatora foi a doutora Inês, né, em substituição regimental ao desembargador Mimesse, e foi um julgamento que chamou bastante atenção. Inclusive, após o indeferimento da liminar e da instrução processual desse agravo, na ocasião do julgamento de mérito, né, a relatora proferiu seu voto, argumentando que não havia omissão generalizada, e ela negou o provimento ao recurso. Então, nessa ocasião, o desembargador Miguel Mônico, ele pediu vista, né, e após ele divergiu, apresentou um voto vista, e ele vislumbrava presentes os requisitos para que houvesse a concessão parcial dessa tutela de urgência. Mas, infelizmente, ele foi vencido. Eu aponto aqui que o desembargador Miguel, juntamente com a sua assessoria, né, elaborou uma fundamentação muito rica nesse voto vista, e eu vou expor aqui brevemente. Ele apontou, na ocasião, uma recente decisão de relatoria do desembargador Roosevelt, né, que reconhecia que era dever do judiciário agir em face da ofensa direta aos direitos mínimos da população carcerária. Ele apontou o estado de coisas inconstitucional, o quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente das falhas estruturais e da falência da política pública, a DPF 45, sobre o mínimo existencial, e destacou ainda o julgamento de repercussão geral, 59281, que sobre o ângulo dessa repercussão geral, né, existe a possibilidade do judiciário obrigar a União e os estados a realizarem obras em presídios para garantir a integridade física dos presos, independente de dotação orçamentária, uma vez constatada a violação da dignidade da pessoa humana e a inobservância do mínimo existencial dos presos. Mas, infelizmente, apesar dessa rica argumentação, ele não foi possível, né? Inclusive, essa matéria foi encaminhada para o GMF para acompanhar, para fiscalizar esse sistema carcerário, e algo que me chama a atenção é que hoje, 2 anos, né, em pesquisa ao GMF, eu percebo que os números ainda continuam praticamente os mesmos, apesar da pandemia, apesar da suposta não omissão, né, que foi constatada aí no julgamento, poderia ter sido diferente. Talvez, se houvesse um pouquinho mais né, desse instinto existe um receio no que tange à separação dos poderes e você tratar sobre políticas públicas, você entrar na esfera, né, do executivo, do legislativo, mas talvez se o poder judiciário, né, através de seus membros magistrados, agisse com um pouquinho mais de anuência nesse sentido, os resultados pudessem ser diferentes. Então, eu trago aqui um pensamento que é de Nelson Mandela. Ele diz que ninguém conhece uma nação até ter estado nas suas prisões. Uma nação, ela não deve ser julgada pela forma como lida com seus privilegiados, mas sim pela maneira como trata os mais humildes. E vem a reflexão, como a gente está tratando os nossos mais humildes? Quem está na cadeia, né? São vulneráveis, são pobres, são pessoas de periferia, e, infelizmente, é essa a nossa realidade. E, assim, a gente entra no estado de coisas inconstitucional. O estado de coisas inconstitucional, ele, ao ser declarado, uma corte afirma a si mesmo que ela tem legitimidade para interferir na agenda política e nos processos de formulação, de implementação e avaliação das políticas públicas, quando isso se mostra indispensável. Ele constitui-se numa técnica decisória de origem colombiana, com o intuito de averiguar e superar essas circunstâncias de graves violações sistemáticas dos direitos fundamentais, as quais necessitam de uma atuação coordenada de vários entes sociais. Essa atuação, ela precisa ser em caráter estrutural, né, em caráter administrativo, financeiro, orçamentário. E o EC, como é conhecido, né, veio suscitado perante o STF em 2015, por meio da ADPF, número 347, à época de relatoria do ex-ministro Marco Aurélio, no qual discutia a situação degradante do sistema penitenciário.
Algo que me chamou a atenção foi que na audiência de julgamento preliminar, o advogado Sarmento, né, que foi quem auxiliou na formulação da petição inicial, ele argumentou que talvez não há, desde a abolição da escravidão, uma maior violação de direitos humanos em solo nacional. Então, você vê como isso é forte. Trata-se da mais grave afronta à Constituição que tem lugar atualmente no país. A abolição da escravidão foi em 1888, né? Então, já se passaram tantos anos e você ainda encontra pessoas nesse trato incapaz de ressocializar, nesse trato degradante mesmo. E nesse julgamento, chegou-se ao parcial provimento, né, deferindo 2 dos 8 pedidos. Esses pedidos que foram deferidos foi a proibição da União de contingenciar o dinheiro do FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário Nacional, devendo essas verbas serem liberadas sem nenhum tipo de limitação, imediatamente, né, e a implantação das audiências de custódia, no prazo de 90 dias, de modo a viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária em até 24 horas. Aqui eu tenho um trecho da ementa da DPF, que ela fala: presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrentes de falhas estruturais e falência de política pública, cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária. Deve, assim, o sistema penitenciário nacional ser caracterizado como estado de coisas inconstitucional. E, assim, ela permitiu que a verba do FUNPEN fosse liberada, que não fosse mais contingenciado, permitiu, né, a implantação das audiências de custódias, que inclusive já eram previstas, né, no Pacto de São José, e determinou que imediatamente isso fosse implantado pelo CNJ, e de ofício também nesse julgamento, o STF determinou que as unidades da federação, principalmente São Paulo, enviassem informações acerca de seu sistema carcerário. A partir disso, a gente observa o Poder Judiciário em sua atuação proativa. Apesar do receio, né, de deliberar na esfera do outro, você vê que essa atuação proativa, ativista, ela se faz necessária e ela é muito importante para sanar essas dificuldades, essas graves e reiteradas violações que a gente tem no sistema hoje. Aqui eu apresento, então, a audiência de custódia, que foi implantada, né, em todo o Brasil, no prazo de 90 dias, e eu ressalto o Tribunal de Justiça de Rondônia, né, que é um órgão que eu tenho muito prazer em fazer parte, que ganhou aí os 4 selos diamantes seguidos, que é considerado, né, um dos tribunais mais céleres do país, e possui magistrados e servidores tão esforçados em prol da atividade fim, da atividade meio também. Então, em Rondônia foi o 10º estado a receber o projeto das audiências de custódia, né, em setembro de 2015, e a partir daí os presos podem ser apresentados, eles verificam a situação de relaxamento ou de manutenção da prisão, alguma abusividade, algumas coisas nesse sentido. E um ponto relevante é que, na época que foi implantada a audiência de custódia, Rondônia tinha a menor taxa de presas provisórias no país, salvo engano era 16% na época, e hoje é 19%. Mas a gente faz a ressalva que, apesar dessa taxa baixa de preso provisório, Rondônia tem um alto índice de aprisionamento. Hoje, aqui na região norte, ele está em 3º lugar, e no país em 6º lugar dos que mais aprisionam em relação a 100 habitantes, né? Então, é um número muito alto pela quantidade populacional que a gente tem aqui. Eu aponto também as ações do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, né, conhecido por GMF. O GMF ele foi instituído pela Resolução 96 do CNJ e foi implantado em 2010 no TJRO, mas ele ganhou muita força e foi reformulado após o julgamento da DPF 347. Atualmente ele é composto por 6 membros, um desembargador, juízes, servidores, e ele é destinado à transformação do sistema prisional e do sistema socioeducativo. A gente vê também essa atuação de políticas públicas, né, por exemplo, no programa Fazendo Justiça, que foi desenvolvido no âmbito do Departamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ, em parceria com o Programa das Nações Unidas,
para o Desenvolvimento, PNUD. Então, você vê que essa implantação, em 2020, ela repercute e ela trata muito desses avanços com essas políticas públicas em relação à atenção a pessoas egressas no sistema prisional rondoniense. E o TJ é bem ativo, né, nisso, em promover a cultura da paz, em promover esses aparelhamentos, né, agora acho que eles estão fazendo um chamamento público, a fim de conseguir pessoas e organização da sociedade civil para auxiliar esse atendimento multidisciplinar aos presos e aos egressos do sistema, né? Isso engloba atendimento psicológico, educacional, a busca por trabalho, auxilia, né, a que a pessoa possa encontrar mecanismos para ser inserido na sociedade novamente, que é justamente a função primordial da LEP. E temos também a justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela é uma técnica, né? E o TJ, ele é muito atuante nesse sentido. Ele vem capacitando os seus profissionais, os seus magistrados para atuarem nesse sentido, com esse modelo inovador, tanto nas atividades fins, quanto nos projetos e parcerias com outras instituições estaduais, como, por exemplo, o projeto Justiça Restaurativa na Comunidade. A justiça restaurativa, ela foi implantada no Brasil, apesar de ter surgido na década de 70, ela chegou no Brasil em 99, mas aqui no Tribunal de Justiça, especificamente em 2016. Inclusive, na época que eu estava fazendo a escola da magistratura, e eu tive a oportunidade de ir até uma escola, de apresentar, né, a justiça restaurativa, de conversar com os alunos, de participar um pouco dessa atuação junto à comunidade. E eu ressalto aqui também que a escola da magistratura, né, ela promove diversos seminários, diversa capacitação, e na gestão do desembargador Miguel, com, né, a Juscelene, a Ilma, todos eles, surgiu a clínica, né, de justiça restaurativa na escola, instituída por meio do Ato 10, em 2021. Então, é mais uma prova de que a justiça restaurativa ela está presente, ela é inovadora, e no meu modo de ver, ela é essencial para que a gente perceba a justiça de uma outra forma, para que a gente busque reduzir o desencarceramento, né, e promover o amor, promover a restauração, reinserir essa pessoa e ajudar toda a comunidade. E aqui eu faço um parênteses, né, na questão da justiça restaurativa, que o Tribunal de Justiça, apesar dele ter essas técnicas, né, e de ter o NUPEMEC, que é um núcleo geral de medidas alternativas, ele não tem um núcleo específico de justiça restaurativa. E pela pesquisa que eu fiz, eu pude perceber que países desenvolvidos, como, por exemplo, o Canadá, a Bélgica, os Estados Unidos, França, eles têm, né, esses núcleos, e a justiça restaurativa, ela é aplicada tanto de forma preventiva, como a gente tem muito hábito de fazer aqui, né, na comunidade, nas escolas, mas também já de forma repressiva. Aqui no Brasil, eu percebo que a justiça restaurativa repressiva, já no que tange aos processos criminais, ela é muito aplicada, por exemplo, na questão socioeducativa, né, dos menores infratores, nas escolas, dos pequenos delitos, talvez de menor potencial ofensivo. Mas na Bélgica, por exemplo, antes de chegar no judiciário, questões de furto, roubo, outras questões, assim, consideradas patrimoniais e de menor intensidade, elas são levadas ao processo da justiça restaurativa. Então, muitas vezes, elas nem chegam ao judiciário. E isso, com certeza, pode ser ajustado, pode ser desenvolvido ao longo dos anos no Brasil, quem sabe até com a política de drogas, né, que de alguma forma você consiga promover essa justiça restaurativa com os pequenos delinquentes, com os pequenos traficantes, e prender, né, e punir realmente os grandes líderes, aqueles que realmente, né, estão por trás de todo o crime organizado, atingindo a questão patrimonial desses grandes grupos. E eu aponto também as Centrais Integradas de Alternativas Penais, que são as CIAPs. Depois do julgamento da ADPF 347, nós podemos observar uma gama de políticas desenvolvidas no sentido de promover alternativas penais, desencarceramento, integração entre os órgãos, e uma delas foi essas centrais integradas, né? A Política Nacional de Alternativa Penal foi criada pelo Ministério da Justiça,
também como resultado da DPF, e ela abrange medidas de alternativas penais, penas restritivas de direito, transação penal, suspensão condicional do processo e etc. Já existem hoje no Brasil, com essas determinações, 128 centrais integradas, mas existem 25 que, apesar de estarem com o instrumento vigente, elas ainda necessitam de ajuda, de apoio para efetiva implementação. Por exemplo, Rondônia, né? Em 2019, houve um chamamento público para aparelhar e para promover esse atendimento multidisciplinar aqui, né? Junto com a Sejus e o DEPEN, mas ele não obteve êxito. Então, agora, em 2022, o DEPEN, né, de forma árdua, ele impôs cronogramas e até 2023, esse aparelho tem que estar funcionando nesses 4 estados, assim como em todo o país. Eu ressalto que já foram feitos mais de 500 mil atendimentos, acho que mais de 300 mil pessoas já passaram por todas as CIAPs do Brasil, e é algo que pode ajudar muito, né, na questão das políticas públicas, do desencarceramento. E talvez o TJ, com toda a sua expertise, com toda a sua experiência, ao fazer uma parceria, tenha muito a trocar, a compartilhar com esse órgão, com a Sejus e com o DEPEN. Então, através do meu trabalho, eu concluo que a atuação proativa, né, e ativista do Poder Judiciário, ela é muito positiva, que ela não fere o princípio da separação dos poderes, desde que ela atue ali dentro dos limites e que traga efetivos resultados à nossa sociedade, já que é tão carente de seus direitos mais básicos. Mas, entretanto, eu concluo ainda, eu percebo que as decisões, né, principalmente, e algumas ações, elas ainda são temerosas, elas ainda são contidas, e elas carecem de maior incentivo e de propagação entre os seus membros. E por isso eu me orgulho muito em dizer que eu trabalho com essa equipe, com o desembargador Miguel, com a Júcia e com o Juliano, que são pessoas extremamente humanas, extremamente qualificadas, a Ilma, que é uma, né, doutora, expert em educação, e todos vocês diariamente me mostram essa importância, me mostram os direitos humanos quando vocês trabalham e dizem, eu trabalho para as pessoas, para que elas tenham seus direitos garantidos, isso me traz felicidade, esse amor me faz acreditar novamente no judiciário, porque infelizmente não é a regra, e a exceção são vocês, então eu aproveito o momento para parabenizar o trabalho que vocês exercem, a humanidade de vocês, o estudo, a competência, a busca, a procura, os assessores, né, que trabalham arduamente em cada processo, dando o seu melhor com muito capricho, e isso é primordial para que o Tribunal de Justiça consiga estar atuando como está hoje, para que ele consiga efetivar essas políticas públicas. E eu reflito mais uma vez, né, a maneira mais segura, porém ao mesmo tempo a mais difícil de tornar os homens menos propensos à prática do mal é aperfeiçoar a educação. E quem disse isso foi o filósofo iluminista Cesare Beccaria, no século XVIII. Então, olha quanto tempo, né, nós estamos cientes, nós estamos falando, precisamos investir em educação, educação é a base, educação nos torna mais humano, educação gera cidadãos, educação gera dignidade, educação gera oportunidade, e essa é a minha sugestão de forma macro, né, tanto para o legislativo, executivo, para o judiciário, para o país, e é algo que eu vejo que o TJ faz com muito amor, com muito afinco, capacita diariamente os magistrados, os servidores, atua, né, é muito competente seguindo as metas do CNJ, então, até quanto a mim, né, vocês estão sempre incentivando, e todos os funcionários, e isso é muito bonito de se ver, porque realmente a educação é o que pode transformar o nosso país e transformar o nosso sistema carcerário. E a partir disso, de forma muito humilde, apresento algumas sugestões, tendo em vista o que eu apresentei para vocês e o que eu observei. Eu sugiro, né, a participação / cooperação com o apoio de intercâmbio das informações que o TJ tem na implantação das centrais integradas de alternativas penais junto ao Sejus e ao DEPEN. E o TJ, com a expertise que tem, possivelmente ele vai ter muito a agregar, muito a acrescentar
nessas CIAPs e, de alguma forma, substituindo essas medidas, né, restritivas de liberdade por alternativas à prisão, isso já auxilia na redução da diminuição do encarceramento. E aqui eu aponto também a sugestão da criação de um núcleo específico e permanente de justiça restaurativa no TJ. Embora a gente tenha isso muito forte, essa cultura, né, os magistrados trabalhem, os servidores sejam capacitados, nós temos a clínica da escola, nós temos palestras, nós temos a difusão da cultura da paz, projeto Fazendo Justiça, mas não existe um núcleo específico e permanente de justiça restaurativa. E eu acredito que no futuro possa existir esse núcleo mesmo de forma permanente, fixa e muito eficaz no sentido de não só atuar na forma preventiva, mas também na preventiva, não só na preventiva, como na repressiva, para que os casos, eles nem cheguem ao judiciário, para que você consiga envolver a sociedade, para que você consiga pegar esse pequeno delinquente, né, ou de um delito de médio porte ali, na medida do possível, e de que você possa resolver isso com mais amor, de uma forma mais humana. Porque realmente encarcerar não é a solução. Se você simplesmente jogar um cidadão dentro de uma prisão no Brasil como ela é hoje, dificilmente você vai conseguir ressocializar. Ao contrário, o que a gente percebe é que as pessoas, elas saem piores. E eu ouvi durante um vídeo como você vai ressocializar alguém que nunca foi socializado. É muito difícil. E a pessoa, ao entrar no presídio, né, ela já se envolve, um jovem, por exemplo, negro, pobre, de 18 anos, ele já se envolve ali nas facções, ele já toma partido, dali do pequeno criminoso que ele era, ele já vira um grande criminoso. Então, essas medidas são sugestões para a redução do desencarceramento. E, por fim, eu sugiro ao GMF que faça a verificação dos dados fornecidos no relatório do 12º ciclo do CISDEPEN, que foi esse relatório que eu apontei para vocês, eu trouxe ele anexo, no meu anexo 3, no meu trabalho, e especificamente no último ponto, na última folha, que eles apontaram que apenas 77% dos estabelecimentos penais em Rondônia, eles recebem visita do judiciário. Então, isso é algo preocupante, porque a LEP, em seu artigo 66, ela diz que o juiz de execução penal, ele deve obrigatoriamente, né, mensalmente, fiscalizar os estabelecimentos, e ele deve promover essa fiscalização e tomar as atitudes necessárias. Então, essa é a minha sugestão ao GMF. E eu agradeço muito a gentileza de vocês, agradeço a banca, agradeço a todos os colegas que estão aqui, agradeço pela paciência, peço desculpa pelo tempo que eu me excedi um pouco, e estou abertas a perguntas, e o meu muito obrigada por esse momento. Obrigado, Loriana. Eu deixo... Parabéns. Eu deixo aberto as perguntas, primeiro aí a Ilma e a Jusce, né, e depois eu também falo alguma coisa. Pode ser? Ilma. Pode falar, Ilma. Mais uma vez, boa noite. Quer dizer, era boa tarde, né? Quando falamos inicialmente, agora é boa noite. Primeiro, dizer que é uma delícia ouvir a Lauriane falando, né? Ouvi-la, assim, ela tem uma doçura, assim, um jeito de apresentar que é muito bom de ouvir. Embora, né, o tema que ela traz é muito dolorido. Ela começou essa apresentação com uma imagem que, assim, chocou. E as informações que ela trouxe também são assim, chocantes e entristecedoras, né? De uma das questões que a gente tem discutido muito, e aí eu não consigo fazer nada desassociando dos processos educacionais, tá, Mariane, você me perdoa, tá? Eu não consigo. É isso. Ou a gente estrutura as escolas, constrói escolas, capacita professores, ou será necessário construir mais presídios e mais presídios,
né? O efeito transformador social maior que a gente conhece é a educação. É por meio da construção desse conhecimento, desses novos conhecimentos, que a gente desenvolve, sim, habilidades e valores. Isso é necessário. E indispensável. Outro ponto também que a Loriane traz, né, é sobre, nos estudos, quem é que está encarcerado, né? Quem são essas pessoas? É triste dizer, mas essas pessoas que estão ali estiveram fora da escola na maioria das vezes, né? Então, a vida dessas pessoas podem ser transformadas, e eu digo assim que quando você transforma você transforma o universo por meio dos processos educacionais mesmo. Semana passada eu visitava uma escola de periferia, de um trabalho que eu estou desenvolvendo, e num grupo de alunos ele disse que ele queria ser igual ao pai dele. E aí ele falou assim, olha, meu pai já foi preso, mas o colega dele tirou ele da cadeia. Tá? É dolorido você ver uma criança de menos de 7 anos, né, falar uma coisa, né? E assim, essa é a referência que ele tem. Então, pensar, né, nesse... eu não falo, né, eu não tenho propriedade para falar de encarceramento de massa, né, nada disso eu não tenho. O que eu posso te dizer é que teu tema é extremamente relevante, né, que precisamos repensar as políticas. E se existe possibilidade, né, ainda que envolvendo os poderes, por meio, sim, de redes institucionais, é preciso repensar as políticas e os processos, né? E capacitar essas pessoas que estão diretamente envolvidas. Uma outra questão que você traz, né, é o olhar do julgador, né? Você trouxe um pensamento aí de Nelson Mandela, e ele não tem jeito, é a partir desse prisma, né? A gente conhece e a gente entende o valor, né, do papel de um magistrado quando ele senta numa cadeira e assina uma sentença. E se ele não tiver embasados em conhecimentos, né, em sentimentos, reforçado, né, pelas diretrizes educacionais voltadas para os direitos humanos, é muito difícil, né? Nós vamos continuar tendo o superencarceramento, né? E deixando de ressocializar aquele, como você bem disse, que nem foi socializado. Eu sei que parece um discurso romântico, mas não é. Tenha certeza que não é. Tá? É um discurso necessário. E é isso. No mais, eu gostaria de parabenizar a sua apresentação, uma doçura ouvir você. Eu estava aqui ouvindo assim, digo, olha como ela fala, gente. É muito doce te ouvir, né? Parabenizar pelo teu trabalho, parabenizar o teu orientador. A gente sabe que o esforço é da aluna, mas a luz vem do orientador, né? Parabenizar essa equipe tão unida, presente com vocês. E muito bom saber, e eu não tenho dúvida disso, só reforçar mesmo o meu conhecimento, que você está num ambiente mais humano possível. Um dia me disseram assim, isso eu conversando com meu marido, mas o desembargador Miguel Mônico é um ponto fora da curva. Eu falei, de jeito nenhum, ele não é um ponto fora da curva. Ele é luz, ele é caminho, transformando a curva, né, em direções retas, para que ninguém se perca, para que possa seguir e reconhecendo valores e patrimônios que, de fato, nos são caros e importantes, né? Que é olhar para as pessoas como seres humanos, dignos de ser tratados como tal, e trazendo a todos a responsabilidade de cuidar daquilo que mais precisamos para nos mantermos vivos e ainda, se possível, com a terra, com a mãe terra, né, podendo ser a nossa mãe. Então, assim, é uma admiração muito grande que eu tenho pelo desembargador Miguel, por toda essa equipe, por Ju, que é minha amiga, e por vocês. Um grande carinho, tá? E torço muito para que essas ideias e convenções que são todas tratadas aí entre vocês
possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá? Muito obrigada. Obrigada pelas palavras, Ilma. Ju, você. Falar depois da Ilma é complicado, né? Ilma que tem o dom da palavra. Mas uma coisa é certa, ouvir a Loriane falar realmente, né, é uma doçura. Ainda quando ela fala de um tema tão pesado e complexo, ela consegue trazer leveza. Então, né, parabéns, Loriane, pela apresentação. Muito obrigada pelo convite, né? E eu fico extremamente feliz de mais uma vez estar compondo essa banca aí com o desembargador Miguel, com a Ilma, né? É sempre uma alegria, sempre um grande aprendizado, né? Então, assim, antes de falar propriamente do seu trabalho, uma alegria também para nós vermos que você está bem, né? Hoje essa banca era presencial na escola, mas como testou positivo para o Covid e tudo, não foi possível. Então, essa nossa alegria maior, ver que você está bem, né? Isso não tem preço para nós, né? Então, parabéns. Um trabalho assim completo. Você falou com muita segurança, propriedade do que estava falando. E eu tratei esse mesmo tema em 2001 sobre o sistema carcerário de Rondônia. Passei meu TCC para você refletir, fazer essa comparação, né? Como é que estava o sistema penitenciário de Rondônia em 2001, o que aconteceu até 2022, né? E aí a gente vê que a coisa assim, foi piorando até chegar, né, nessa questão da declaração do estado de coisas inconstitucionais. Um tema atual relevante. Em 2001 eu estava tratando desse tema, discutindo esse tema, escrevendo sobre esse tema, e hoje, vendo você, ele continua com a mesma relevância, né, e atualidade. Então, apesar do Brasil ser signatário de pactos, de convenções, né, sobre a questão dos direitos humanos, a gente tem uma Constituição, né, que assegura direitos fundamentais, uma LEP de 84, ainda somos um país que viola o direito dos presos, um país que viola direitos humanos, né? Porque, na prática, o que a gente percebe é uma reiteração de omissões das autoridades em relação a essa questão do sistema carcerário, né, dessa questão prisional. E aí, eu consegui verificar o teu problema né, a questão do superencarceramento, nesse viés, esse recorte para o Estado, na atuação do Tribunal de Justiça, fica muito claro o teu problema de pesquisa, e também vejo a questão do objetivo do trabalho também, né, que foi alcançado. O trabalho da Loriane foi muito lido, né, cada parágrafo. Então, todas as questões, tanto de questões de metodologia científica, como as questões ortográficas, todas eu passei para a Loriane, na data de hoje ela me disse que já cumpriu todas, para que ela possa apresentar uma versão final, assim, redonda, né? Então, o trabalho está muito bom, mas aí a gente trouxe algumas considerações, algumas contribuições, que ela já revisou e corrigiu o trabalho na questão, né? Coisas tão pequenininhas que não tiram nada o brilho de todo o trabalho dela. Então, eu já passei todas essas coisas para ela, e ela já fez essas alterações no trabalho, né? Então, e hoje eu falei assim, eu perguntei tanto, eu sabatinei tanto a Loriane, né, em relação a perguntas, a questionamentos, então, em muitos momentos eu sabatinei mesmo, e tudo ela respondia, tudo, porque quando a gente que faz o trabalho, a gente que pesquisa, a gente que escreve, vem para uma banca, o que perguntar a pessoa sabe responder, porque fez o trabalho, né? E hoje pela manhã, eu disse, eu acho que ainda faltou uma pergunta para a Loriane, e fui lá e mandei a pergunta para ela, né? Reflete sobre isso. E aí, o que eu percebi? Que ela refletiu mesmo, e estava no slide dela, porque eu disse para ela o seguinte, de manhã, eu falei, vamos refletir. Você identificou que no exercício da atividade jurisdicional, né, esta corte, esse Tribunal de Justiça, né, tem trabalhado no sentido de efetivar políticas públicas, em especial a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, a impulsão de programas de políticas de atenção a pessoas egressas do sistema prisional, né, como o programa Fazendo Justiça,
utilização de técnica de justiça restaurativa para a resolução de conflitos, realização de projetos que visam a propagação da cultura da paz em ambientes escolares, prevenindo crime entre população jovem e vulnerável, né? Eu falei assim, e aqui eu até destaco a questão aqui do GMF. Eu falei, então, mas por que as ações judiciárias, elas não refletem na baixa desse superencarceramento em Rondônia? Só que aí, nos seus slides, você já respondeu, né? Você disse o seguinte, que embora, né, não se possa falar em uma baixa significativa, mas está num ritmo, esse ritmo, ele está desacelerando, né? E isso é algo muito positivo. Então, Lauriane, da minha parte aqui hoje, né, eu estou mais para testemunhar esse momento, né, seu de fechamento de ciclo. Demorou mais 6 anos, né? Mas quando você veio, você trouxe um trabalho completo, né? Você fez um trabalho assim com muitos detalhes, com muita. Você foi lá mesmo, você estudou e você fez uma apresentação belíssima. Então, parabéns, né? Muito sucesso e que você continue aí nessa caminhada, você não pode parar, né? E é isso que eu desejo e muito obrigado por fazer parte desse momento tão especial. Obrigada. É isso, doutor Miguel. Obrigada, gente, eu agradeço. Agradeço a cada um de vocês. Todos vocês tiveram uma contribuição fundamental para eu estar aqui hoje, né? E eu já falei isso para vocês todos os dias. Vou falar para a Ilma, porque ela não me escuta todos os dias, né? Então, muito obrigada pela sua contribuição. Muito obrigada por aceitar gentilmente compor essa banca. Parabéns pelo lindo trabalho que você exerce na Emeron. A gente acompanha através da Jusce, né? O Juliano, que foi quem me ajudou no início, me deu a sugestão desse tema e me explicou várias vezes, e me respondeu quesitos e me falou sobre esse tema aí nesse ano que eu estou trabalhando no gabinete. A Jusce, que está sempre comigo, me ajudou a ler o texto, revisou. E ao desembargador Miguel, que já me acolheu tantas vezes, desde que eu era estagiária no TJ, que eu nunca vou esquecer, que é uma grande referência. E aos demais colegas que estão, muito obrigada, gente. Bom, eu não sei nem onde começar. Sinceramente, eu fiquei muito tocado com a sua apresentação. A gente fica emocionado de ver que você acreditou no trabalho, no que você está falando, né? Isso é muito legal, sabe? Assim, é uma coisa assim que realmente emociona bastante a gente. O seu jeito cativa as pessoas, né? E você trouxe situações assim muito bem colocadas. E está pronto o seu mestrado já, né? Com isso aqui, você tem elementos aí para poder fazer muita coisa legal, né? E eu fico, assim, envaidecido apenas por uma coisa, porque eu soube escolher as pessoas, né? Porque vocês são fantásticos, né? Todos. Assim, eu não tenho nem o que dizer, né? A Loriana foi, assim, um prêmio, né, para todos nós, trouxe luz para o gabinete, trouxe uma. E esse jeito teu cativante, é assim, muito meiga, né, muito atenciosa com todo mundo, com quem chega lá no gabinete, tudo isso está refletido em tudo que você faz, né? Tudo que você faz com esse amor, com essa dedicação, e essa preocupação de acertar e de trazer o melhor, e isso é muito legal, muito bom, e, sinceramente, tudo que eu tinha anotado para perguntar, você falou, né? E eu comecei a anotar aqui alguma coisa, de repente você falava de novo, eu falei, mas que coisa, né? Não tem. Eu sou fascinado por esse tema também, né? Eu gosto muito desse tema. Em 2002, eu não vou falar que nem um amigo, um colega meu, quando eu era menino lá em Barbacena, né? Você já sabe do que eu estou falando, né? Mas eu me lembro que, quando estava no MP, a gente trabalhou naquele caso da primeira chacina lá, e aquilo foi uma coisa horrível, né? E a gente fez um levantamento também, eu poderia ter contribuído com isso, com você, e não tive tempo de achar isso aqui nas minhas anotações. Mas eu devo ter e passo isso com o maior prazer. Tem ação civil pública, tudo, muito legal. É, eu
assim, eu gostaria depois de passar o teu trabalho para o GMF, né, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer, porque é um trabalho que não pode ficar parado, né? Ele tem que seguir adiante, né? E ele pode crescer com mais coisas que você vai fazer com o seu mestrado, doutorado, com certeza, né? E a gente ficou orgulhoso de ver, Loriane, sinceramente, né? Eu fiquei assim muito tocado com eu gosto muito do tema ambiental e fazia tempo que eu não me mexia tanto com isso aí que você trouxe, que é uma coisa que diz respeito diretamente à vida humana com dignidade e realmente muito bonito o seu trabalho, muito bonito. Fiquei muito feliz de ver e eu me assusto quando ainda vejo algumas decisões judiciais que não refletem essa preocupação como deveria ser, né? Eu não considero ativismo, né? Eu diria que ativismo é aquilo que não está na lei, né? E isso está na lei, os tratados e convenções, né? Até poderia até sugerir isso para você depois dar uma, né? Mas o que a gente pode fazer, né, num trabalho assim dessa envergadura, um trabalho tão bem feito e tão humano, né, na tua apresentação? Eu ainda essa semana, eu acho que foi semana passada, eu conversei com a Simone. A Simone, ela é, assim, uma, aí do tribunal, né? A Simone da comunicação. Ela conhece muito sobre cinema, né? E eu sou apaixonado por cinema também, né? Eu acho que nós temos aí, dentro do seu trabalho, roteiro para fazer um documentário maravilhoso, né? E uma adaptação para isso. E esse roteiro, ele tem esse teu trabalho, ele tem um fundo pedagógico maravilhoso, né? E a educação que tanto se falou aí, a gente reconhece tudo que é verdadeiro, né? E é um prazer estar aqui com a Ilma, né? Com a Jússi, que são professoras, né? Que natas, Jússi é uma professora, o Juliano também, outro, né? E você também tem esse dom, né? É impressionante isso. Você capta as coisas com uma sensibilidade ímpar, né? E traz isso assim com uma forma doce, realmente, que um tema tão difícil, tão complicado para se tratar, e você traz com uma leveza muito grande, né? Falando exatamente daquilo que precisa. Eu não sei nem o que te dizer, né? Assim, em relação a perguntas, eu não tenho mais, porque você respondeu tudo, né? E, e não tenho o que agradecer. Na realidade, o trabalho seu, né? E é muito bonito e digno de louvor, realmente, né? Então, acho que, não sei se agora a gente tem que se reunir, né? Para passar a nota, tudo, né? Eu não sei como é que nós vamos fazer, vocês podem coordenar aí, que eu tenho uma dificuldade. Desembargador, eu Pois, posso fazer uma sugestão ao senhor, né, então, como presidente da banca. É assim, ficou muito claro para mim, né, durante a apresentação da Loriane e do trabalho escrito dela que eu respondi, que, assim, o trabalho metodologicamente está completo, completo. né? A apresentação dela foi muito Impecável. boa, impecável, né? Trouxe uma sustentação teórica, trouxe marcos teóricos, marcos históricos, né? Ela tem muita propriedade do assunto. É só uma sugestão, tá? E aí eu acho que se o seu acatar, a gente nem precisa ir para a sala reservada para emitir a nota da Loriane, tá? O Está procedimento acatado. seria o procedimento seria sairmos dessa sala para uma sala temática reservada para discutir sobre a avaliação. Mas discutir o que é? A Sim. apresentação dela foi perfeita, o trabalho dela está muito bom. Então, no que depender,
de mim e o seu Suacatá, né? E a Júcia e a Nota Tatá do assim, também, a gente com louvor. encaminha o trabalho dela. Tira, Exatamente. inclusive, na ata, de colocar na ata, né, que a banca conclui pelo envio do trabalho dela para o GMF, para ficar registrado em ata. Eu acho bem importante. Inclusive a apresentação com o PowerPoint também, que eu acho que é muito legal. Essa apresentação você pode fazer até um link, se for o caso, né? Não sei como é que faz, né? Mas parabéns, realmente foi muito tocante. Eu acho que esse trabalho não pode ficar parado, realmente. Isso. Então, tem uma ata, né, que está disponível para assinatura, né? O Rodolfo, a Deise devem estar cuidando disso, né? Disponibilizando a ata. O que eu sugiro? A ata tem um modelo padrão, mas nada impede, né, que seja inserido aquilo que nós entendermos aqui como importante. O trabalho dela tem uma relevância social, né, muito grande. É interessante para a instituição como um todo, né? Sim. Para as instituições que mantêm interface com o sistema de justiça, né? Inclusive para o próprio sistema, né? Embora ela está falando de carceramento adulto, até para o próprio sistema socioeducacional. Não tenha dúvida. Então, assim, eu imagino, Ju, que você veja isso com o desembargador e antes até mesmo da gente assinar, pudesse editar a ata com essas recomendações. E aí, só depois, nós faríamos a assinatura. Aprovado tranquilamente. Eu não tinha como sugerir isso se vocês não me dessem essa dica, mas eu achei maravilhoso, realmente, e eu concordo plenamente com essa sugestão. Eu posso editar, Ilma, eu me comprometo em editar a ata, tá? Para fazer as recomendações. Ok. Então, Loriane, mais uma vez, parabéns, viu? Felicidades aí, você é uma dádiva lá para o gabinete, viu? Muito bom mesmo. Fiquei aqui orgulhoso de ver você e o trabalho todo feito, muito bonito, né? Parabéns. Oi, Boa noite, Deise. Tudo bem? bem? Eu daqui a pouco estou aí na escola, viu? Deise. Consegui, Deise. Parabéns. O Gente, microfone, Deise, tá fechado. muito aliviada. Hoje eu vou dormir bem. A Loriane, quando terminou a parte teórica, ela falou que o curso fez toda a diferença na vida pessoal e profissional dela. Mas eu sempre fiquei na expectativa de quando isso acabaria. Então, hoje acabou. Parabéns, Loriane. Obrigada, Deise. Muito obrigada. A Deise acompanhou de perto. Você não vai contar para a Deise que você, antes de me dar bom dia, você tinha que me dizer quantas páginas você tinha escrito? Olha, nos últimos 2 meses, Deise do céu, foi assim que saiu, ó. Eu chegava... Olha, quantas páginas? vou ficar Jússi para orientar outros trabalhos também, outros alunos. Todos Obrigada, excelentes alunos como a Loriane, mas que precisam desse incentivo aí. Isso só foi possível, gente, por vocês. Muito obrigada. Serei eternamente grata. Desembargador tem aula daqui a pouquinho, né? Obrigada, Juliana. Um abraço para vocês, então. Parabéns. Oi, Deise. Dá um abraço aí na sua Parabéns a todos. Parabéns, parabéns. Bom vê-los. É emocionante mesmo, Juliano. Foi. Foi emocionante. Foi emocionante. A Loriane Valeu. tem essa capacidade, né? Um abraço para sua família também aí, Obrigada. porque o teu filho apareceu aí. Foi, ele chegou da terapia e veio aqui, mamãe. Que legal. Meu marido está indo trabalhar agora, está indo Parabéns para o seu marido também. E saúde, viu? Manda um abraço para ele aí. Ele está indo para o hospital agora, depois vai trabalhar à noite. Pessoal. Parabéns aí, viu? Tchau, Foi muito parabéns. bom. Obrigado. Boa noite. Então Boa noite. vamos comemorar, gente. A gente pode aproveitar depois do CNJ, né? Que a gente responder nosso pedido de providências. Isso. A gente sai para almoçar. Grande abraço. Convida a gente, né, Já Deise? quero também, Vocês viu? já estão convidadas, mandarei mensagem para as duas lindas. Na verdade, a gente tem que comemorar 2. O Juliano a gente não comemorou ainda. Eu não pude ir no do Juliano. Exatamente, Deise. Cadê? A Deise não estava no dia.
Vamos comemorar sim, claro. Vamos. Olha, eu vou pedir licença para me retirar, que eu tenho que estar indo na escola. Eu tenho aula presencial hoje. Boa Boa aula, 18h30, desembargador. não. Às 19h30, desembargador. Não, tomar um banho e ir para lá. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, Parabéns. tchau. Tchau, Ju. Tchau, Ilma. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Daisy, Tchau, Oliane, desembargador. um Tchau. abraço a vocês todos. Muito obrigada. Também já posso ir, estou liberada. Claro. Liberada, já vá tomar Beijo, água, gente. botar seu filho Obrigada. no colo. Tchau, Gente, obrigada. Um beijo grande, foi muito Até bom ver segunda. vocês, ainda que assim, né, nessa Tchau. tela, mas foi muito Beijo, bom. Daisy. Beijo. Beijo para vocês. Saudade. Tchau. E aí, chefa, você deu o okzinho lá na minha diária? Não, não. Você está sem microfone. Ainda não, mas vou fazer isso agora. Eu ainda vou invernar aqui pelo. Você está na escola ainda? Estou na escola de contas, Ah, tá. né? Mas eu vou dar o ok no seu. Não, mas dá amanhã agora. Dá amanhã, não tem problema não. Tá. Como é que foi lá depois que eu saí? Tudo tranquilo? Foi tudo do mesmo jeito, tá? Eu falei com os Encerra a meninos gravação. hoje. É verdade. Espera aí.